Então, gurizada, buenas, tudo bem? Sou o professor Dudu, professor de Biologia, cursinho popular Carolina de Jesus. Vamos dar seguimento à nossa aula de cordados, beleza? Então, a gente estava falando de diversidade, né? Vamos seguir agora com outros dois grupos, que são basicamente os peixes ósseos, os anfíbios. A gente vai ter uma pequena introdução ao que constitui aquele último grupo, que na verdade são três, que é os amniota, tá? Então, vamos começar com os peixes ósseos, né? Os peixes ósseos são a vasta maioria dos peixes que a gente conhece. Eu coloco aqui para vocês uma fotinha que eu considero um bom exemplo de um peixe ósseo, que é o peixe dourado. Não o peixinho dourado que a gente vê no filme, mas o peixe chamado dourado, que é um peixe nativo aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul. Está na lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Principalmente por conta da poluição do Guaíba e da grande quantidade aí de poluição e de construção de hidrelétricas nos rios gaúchos. Então é um peixe de extinção. Esse tipo de animal que é clássico do nosso estado e que está ou em extinção ou tem alguma outra importância muito grande, costuma servir de exemplo nas questões do vestibular da URGS e sempre ajuda a gente já ter ouvido falar dele uma vez na vida, né? A maioria de nós aqui somos urbanos e não vou apostar que vocês já pescaram peixe dourado por aí. Não pesquem peixe dourado, ele está ameaçado, tá? Então, basicamente, os peixes ósseos, como o nome diz, têm um esqueleto ósseo, né? Isso quer dizer que é um esqueleto que já tem deposição de calcário. Esqueleto duro, rígido como o nosso, não exatamente. Alguns deles têm um esqueleto não inteiramente ossificado. Alguns elementos do esqueleto deles não é inteiramente ossificado, mas no geral eles são feitos de ossos, tá? Eles na verdade não são um único grupo filogenético, eles são três grandes grupos, mas para fins de vestibular nós vamos considerar todos eles um grande grupo chamado peixe ósseo, beleza? Algumas características desses peixes, né? Eu tinha falado para vocês da linha lateral, ela é comum a todos os peixes, tanto os ósseos quanto os cartilaginosos. Ela existe também mais ou menos ali nos agnatos, né? Mas, enfim, aqui ela tem mais proeminência. Vocês vão perceber, se eu conseguir desenhar por cima, eu sempre esqueço que eu tenho que selecionar a imagem para desenhar. Vocês vão perceber a presença dela nesse peixe, mais ou menos aqui onde eu marquei para vocês. A lateral ela tem uma função de mecanorecepção, né? Como a gente viu na última aula. Ela percebe as vibrações na água para esse peixe e dá mais um sentido de localização para ele, tá? Vocês vão lembrar que a gente falou do tipo de escama dos peixes cartilaginosos. A escama desses peixes tem vários tipos, né? Então eu não vou falar aqui formas, eu vou falar principalmente que elas são de origem dérmica. Eu acho que no outro vídeo eu falei errado, gente, vocês vão me desculpar. Que é diferente, que é um tipo de escama diferente de dermoepidérmica, tá? Dermoepidérmica, que é a escama dos peixes cartilaginosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto que a escama dos peixes cartilaginosos é basicamente um dente, porque ela inclusive tem dentina, esmalte, polpa, que é a mesma estrutura de um dente humano, por exemplo, a escama dérmica dos peixes ósseos, ela tem várias formas, né? A forma mais comum é essa forma cicloide, quem já pescou, já descamou peixe conhece. Ela tem mais parecidamente, né, a consistência de uma unha. Ela tem a origem e a composição de uma unha. Tanto que esses peixes perdem com mais facilidade, recuperam com mais facilidade esse tipo de escama, tá? A grande coisa dos peixes ósseos é a presença de uma adaptação chamada bexiga natatória, que a gente já viu na nossa aula passada, né? A bexiga natatória, ela é uma adaptação desses animais para terem maior controle sobre a natatória, para terem maior controle sobre a sua flutuabilidade, beleza? Flutuabilidade, vou falar de novo, né? Vamos se ligar aí na aula de física sobre empuxo. Quanto maior o volume, flutuabilidade. Quanto maior o volume que um animal ou qualquer objeto tem debaixo da água, volume relativo à densidade, mais a força de empuxo vai atuar nele, né? Então, se essa bexiga, que é basicamente um balão de gás dentro do corpo do peixe,
tiver mais cheia, ele vai flutuar mais, ou seja, ele vai para águas menos profundas, né? E se ela tiver mais vazia, ele vai flutuar menos, vai para águas mais profundas. Quando eu falo de flutuabilidade, é o movimento vertical de subir e descer na coluna d'água, tá? Os peixes cartilaginosos não tinham isso. Eles usavam, para ter a sua flutuabilidade, uma grande quantidade de óleo no fígado deles. Óleo, gordura boia, né? Eles têm um fígado bastante oleoso para poder flutuar. Uma coisa muito mais difícil de controlar e muito menos ágil de controle do que uma bexiga natatória, que eu posso inflar e desinflar à vontade. Claro, esse peixe não está respirando ar, ele está na água, então ele tem que tirar o gás da água e secretar esse gás através de glândulas para dentro dessa bexiga. Então é um processo que não é instantâneo, mas é muito mais rápido do que a produção de óleo no fígado, beleza? Coisas importantes para saber da bexiga natatória, que é a coisa mais central para esse grupo. Como vocês podem estar vendo aqui, uma hora eu ainda vou aprender, gente, direitinho a riscar as coisas em cima das imagens. Ela é, na verdade, um anexo, uma protuberância, né, do tubo digestivo. Como eu falei na nossa última aula, evolutivamente, portanto, nosso sistema respiratório ele vem embrionariamente do tubo digestivo. A gente pode ter certeza disso quando a gente bebe uma água, se engasga, essa água sai pelo nariz, come umas colherzinhas de arroz com ovo, se engasga, sai pelo nariz, tá? Tem gente que consegue fingir, tem gente que consegue botar ar para dentro do estômago e fazer um arroto. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, consegui. Que lindo. O YouTube vai adorar isso. Mas enfim, né? Então é importante a gente ter noção da funcionalidade dela e dessa origem, tá? Essa bexiga natatória, inclusive, conforme tubo digestivo, ela se torna em alguns peixes uma espécie de pulmão primitivo, tá, gente? Existem alguns peixes, alguns grupos de peixes que a gente chama de peixe pulmonado. No futuro ela vai adquirir a funcionalidade de fazer... Ela vai adquirindo a funcionalidade de fazer trocas gasosas. E por último é o opérculo. O que é o opérculo? Vocês lembram que eu falei que as brânquias dos peixes cartilaginosos elas são descobertas, são aquelas rachaduras, aqueles riscos no lado da cabeça? Os peixes ósseos, eles vão ter um arco de osso alinhado com cartilagem e tudo mais, que fica por cima das brânquias deles. Esse arco tem a função de proteção, né? É uma camada grossa de osso. Quem já destripou um peixe sabe ali que tem um ossinho bem duro para cortar na hora de cortar a cabeça do peixe fora. Mas eles também vão servir, né, para auxiliar na respiração desse animal. Por quê? Ao contrário dos tubarões, que não têm opérculo e precisam continuar se mexendo, inclusive quando estão dormindo, senão eles sufocam para que a água passe pelas brânquias, esse opérculo faz um movimento de abrir e fechar que faz com que a água, mesmo o peixe estando parado, irrigue as brânquias do peixe. Então esse peixe tem uma capacidade respiratória muito mais regulada do que os peixes cartilaginosos. Aqui a gente tem um bom exemplo do que é o opérculo, né? Que vocês vão perceber essa dobrinha na cabeça do peixe. Ele é bem o que define a cabeça do peixe. Aqui nessa foto tem uma pinça levantando ele. Ali embaixo vocês veem esse tecido super vermelho, super irrigado, que são as brânquias, né? Então é mais ou menos isso sobre os peixes ósseos, tá? Vamos pular para o nosso próximo grupo, que são os anfíbios. Os anfíbios, gente, eles são compostos por 3 grupos. E no geral a gente só se dá conta de um, né? Até porque ele é o mais comum. Ele é composto pelo grupo das gimnofionas, também conhecidas como cobras cegas. Como assim? A gente não tá falando de anfíbio, senhor? Nome popular é nome popular, gente. No geral ele não liga muito assim pra, enfim, relações evolutivas, filogenia científica e tudo mais. Isso daqui são essas cobras cegas. São anfíbios sem membros, né? Embora
o grupo dos anfíbios seja tetrápodo, eles evolutivamente têm 4 patas, esse grupo aqui adquire evolutivamente as 4 patas, depois as perde, para se tornar um animal que vai cumprir uma função semelhante a uma minhoca dentro da terra, né? Eles são detritívoros, comem detritos, comem insetinhos e ficam debaixo da terra. Não tem olhos, porque debaixo da terra a gente não precisa de olho, né? Mas não são cobras, são anfíbios. Muito importante dentro da conta disso. Os urodelos são as salamandras. Grupo urodela ou os animais urodelos, né? São as salamandras, não são muito comuns aqui no Brasil, mas existem. Geralmente são mais comuns em grupos de anfíbios de áreas mais frias do planeta, tipo Europa, Estados Unidos. E por fim, os bastante conhecidos, os anuros. Os anuros, né? Sapo, perereca e rã. Esse sapo aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele é o... Tem que desenhar em cima, Dudu, tem que selecionar a imagem. Tá, mas agora ficou muito escuro a letra. Tá bem escura essa letrinha, hein? Puta merda. Enfim, ele é o sapinho de barriga vermelha. Esse sapo, também estou dando exemplo, é um sapo nativo e endêmico no Rio Grande do Sul. Endêmico significa que ele só existe aqui, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Esse sapinho ganhou proeminência alguns anos atrás, porque ele existia só numa área muito pequena, na beira de um rio gaúcho, e queriam construir ali, nessa área, que era o único lugar do planeta que essa espécie existia, queriam construir uma usina hidrelétrica de pequeno porte, né? A pequena... Enfim, ia falar uma coisa que eu não sei, mas enfim. E teve um movimento, né, de cientistas, de ambientalistas em torno desse sapo e foi impedido que fosse construída aquela usina hidrelétrica, porque ela ia necessariamente extinguir uma espécie do mundo, né? Então, muito bacana que naquele momento a luta ambientalista conseguiu vencer. Um outro exemplo também é a rã-touro. A rã-touro é um exemplo bacana de anuro, porque ela é um animal invasor, tá? Animal invasor quer dizer que ela é de outro lugar, no caso elas são americanas, existem algumas espécies australianas, mas ela é uma espécie invasora, foi trazida para o Brasil para ser criada para comerem, as pessoas comem rãs, isso é verdade, só que ela foi para a natureza e na natureza ela ocupa o espaço de outras espécies de sapos, pererecas e rãs nativos, toma conta e essas outras espécies desaparecem, né? As duas grandes causas de extinção de espécies no planeta hoje. A primeira é a destruição de hábitat, desmatamento, né? A gente passa com cimento por cima do lugar onde os bichos moram, os bichos morrem por não ter onde morar. E a segunda é espécies invasoras, espécies que vieram de outros lugares, trazidas pelo ser humano e tomam conta de um lugar onde a gente tinha, sei lá, 100 espécies de sapo, agora a gente tem uma só, que é a rã-touro, que nem daqui é. Então é uma coisa muito cabulosa para nós. Esses animais, eles são super variados, né, gente? Eles têm 1.500 tipos diferentes de hábitos alimentares, de funções ecológicas, de métodos de reprodução e tudo mais, né? Nós não vamos ver com detalhes toda essa variedade aqui. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que eles são chamados anfíbios porque anfi significa duplo, né? E bios significa vida. São animais de vida dupla. O que eu quero dizer com isso? Eles conquistam o ambiente terrestre, embora existam espécies aquáticas, mas no geral eles são terrestres. Porém, eles ainda dependem de ambientes úmidos, dependem ainda da água, né? Por quê? Por duas razões. Uma delas é a respiração desses bichos. A pele deles é uma pele desprotegida. Soro, como assim? Você estava falando respiração e falou pele. Sim, esses animais respiram por pulmões e eles também respiram pela pele, tá? A pele é uma pele muito fina, uma pele tão fininha que eles conseguem fazer uma respiração que a gente chama de cutânea, né? Cutânea vem de pele, respiração cutânea. Essa pele, gente, vamos dar uma apagadinha aqui porque está ficando craudiado. Vamos deixar o sapinho. Essa pele não tem proteção contra o sol
e ela está submetida, né, à ressecação. Ressecação não, ressecação é quando seca de novo, é dissecação. Dissecação é, ela não consegue se proteger do sol, o animal perde água, seca, né, se desidrata e além disso se queima também com o sol, né. Outros animais vão ter uma pele muito mais queratinizada. Queratina é as coisas que torna uma das coisas que torna a nossa pele resistente ao sol, e vão poder ter mais independência da água, né? Tanto que esses bichos têm várias glândulas mucosas na pele para manter ela sempre úmida e gosmenta, que é a fama desses animais de serem gosmentos e nojentinhos. Mas a razão principal para eles não serem dependentes da água é a sua reprodução, gente. Por quê? Porque eles têm um ovo que também é desprotegido. Quando eu digo desprotegido, eu quero dizer que esse ovo é basicamente uma bolinha de gosma, né? Ele não tem nenhuma forma de se prevenir também a dissecação. Se o embrião seca, gente, embrião é uma coisa muito sensível. Disseção, boa, Dudu. Se o embrião seca, o embrião morre. Então, para botar os ovos, esses animais precisam estar botando seus ovos em poças, em riachos, em lagoas, em açudes. Então, por várias razões, os anfíbios, apesar de serem terrestres, respirarem oxigênio, não precisar viverem dentro da água, né, eles ainda dependem de estar perto de ambientes aquáticos, né? E lembrando, toda regra na biologia tem uma exceção, inclusive essa regra. Existem sim, por exemplo, anfíbios nativos de desertos, que vivem no deserto, lugares onde chove uma vez a cada 17 anos, e eles estão lá, eles são adaptados para isso, mas no geral, esses animais precisam viver em ambientes úmidos. E por fim, dentro da reprodução, outra coisa que atrapalha eles além do ovo e isso não é uma regra para todos os anfíbios, mas para a maioria dos anuros o ciclo de vida deles. Quem aí já catou girino na vida? Eu já catei muito girino na vida, não sabia o que fazer, acabei matando muitos, hoje me sinto muito culpado pela mortandade de girinos que eu causei, mas esses animais possuem um ciclo de vida duplo, que envolve um processo que a gente chama de metamorfose completa. O que quer dizer? Lembra quando a gente viu lá nos artrópodes, que nos insetos, né? Tu tinha um animal com metamorfose, que o juvenil tinha um hábito de vida, era uma lagarta, e o adulto tinha outro hábito de vida, que eram as borboletas. Então, a mesma coisa, embora não seja lagarta borboleta, seja girino sapo, acontece com a maioria dos anuros. A gente tem um adulto, esses adultos se reproduzem, tá? A fecundação ela é externa, aqui parece que os dois estão transando, mas não, na verdade o macho só está sobre a fêmea. A fêmea larga os seus gametas na água e o macho larga seus gametas na água também. Embora existam anuros com fecundação interna, a maioria é externa. Outra razão para estar dentro d'água, tá? E são liberados os gametas na água e esses gametas se fundem e formam embriões. Esses embriões vão estar nesses ovinhos, que a gente já falou que são muito sensíveis, né? Principalmente a dissecação, são bolinhas de muco, bolinhas de gosma. E desses ovos nascem girinos, que têm um hábito de vida muito diferente. Eles não têm pulmão, eles não têm membros, eles têm uma nadadeira caudal e respiram água. E geralmente são raspadores ou detritívoros, enquanto que a maioria dos sapos são predadores, né? Ao longo do desenvolvimento desse girino, ele vai se transformando devagarzinho num sapo, vai perder a cauda, vai desenvolver pulmões, vai mudar a forma do corpo, vai adquirir perninhas. Quem vê assim, geralmente na primavera que eles se reproduzem, vê às vezes umas poças, daí tem que ir nos interiores, assim, em Porto Alegre tu não vai encontrar isso, muito dificilmente. Vê os girinos nas poças, consegue às vezes encontrar tipo um girino, dois girinos, que são girinos com duas patinhas traseiras, porque primeiro, tanto que está aqui nessa imagem, nesse desenho, se desenvolvem as patinhas traseiras, tá? É isso aí mais ou menos dos anfíbios. Agora, vamos dar uma olhada no próximo grupo, né? A gente vai ver agora os aminiotas, tá? Os aminiotas são compostos por três grandes grupos de animais, que são os répteis, cobras, lagartos, tartarugas, iguanas, camaleões, crocodilos, as aves e os mamíferos, tá?
O que diferencia esses animais e transforma eles num único grupo? Bueno, até aqui a gente viu desde lá dos peixes animais botando ovos, tá? E esses ovos todos tinham uma coisa chamada saco vitelínico. Saco vitelínico é basicamente o que conforma um ovo, né? Ele é uma estrutura que fica anexa no embrião e ela serve de reserva. Vitelo, na verdade, é uma gordura, tá? É uma reserva de alimento, vitelo, que vai ser usada pelo embrião colocado naquele ovo e ele vai comendo ela aos pouquinhos até se desenvolver, tá? Isso os peixes têm, os anfíbios têm também. Só que só essa reserva de vitelo não protege, por exemplo, esse ovo da dissecação, como a gente falou aqui várias vezes. Lembrando o que é um ovo, né, gente? Aqui tem um ovo de um emu australiano, que é tipo um avestruz gigante. Ele é azulzinho, bem legal. Ovos de pássaro, no geral, não são brancos, eles são coloridinhos. Eu acho lindo. Vão existir nesses ovos, agora, dos animais amnióticos, uma série de anexos embrionários, né? Eu tinha antes só o saco vitelínico. Lembrando, o saco vitelínico é uma reserva guardada para o ovo. Isso quer dizer que nos mamíferos, esse saco ele é... Nos mamíferos, esse saco vitelínico é reduzido, tá? Porque os mamíferos não precisam de reserva. Os embriões dos mamíferos se alimentam da mãe, beleza? Então, o que vão ser esses anexos embrionários? Vamos dar uma olhada nesta fotinha linda aqui, ó. Vão ser 3 os principais anexos embrionários, tá? O primeiro deles... Desenha, Dudu. Desenha. O primeiro deles vai ser o amnion. O amnion, ele vai ser, como vocês estão vendo aqui, essa bolsinha, tá? O amnion vai ser uma bolsa de proteção em volta do embrião. É nele que vai estar incluso o tal do líquido amniótico. Líquido amniótico, gente, é o que nós, na espécie humana, as fêmeas no caso, carregam dentro do seu útero e onde fica flutuando o feto, o embrião, o bebezinho, tá? E é aquilo que quando a bolsa quebra, vaza. Embora geralmente esse evento da bolsa quebrando e a água vazando, ele é muito exagerado nos filmes e nas novelas, tá? Não é uma coisa tão dramática assim. Então, esse líquido amniótico vai servir principalmente para proteção mecânica e também vai proteger o animal e vai manter o embrião hidratado, tá? Ele está boiando, ele não está mais numa bolinha de gosma, ele está boiando dentro de um fluido. O outro anexo é o córeo ou córion. Eu vi na maioria das vezes no vestibular da URGS também córion, apesar de nessa fotinho aqui tá só córeo. O córion, ele vai ser basicamente a membrana da casca. Quem já comeu ovo cozido, eu adoro comer ovo cozido, ovo de galinha, né? Sabe que quando tu vai descascar um ovo cozido, a manha é tu pegar aquela pelezinha que tem embaixo da parte dura da casca, rachar o ovo todo, tirar um pouquinho de casca e pegar naquela pelezinha, aquela membraninha que tem entre a clara cozida do ovo e a casca, que daí tu consegue descascar, ele é muito mais fácil. Aquilo ali é o córion do ovo de galinha. É nesse córion, é por cima desse córion que vai ser depositado principalmente cálcio, né? Cálcio removido de calcário, que vai conferir essa casca dura para o osso, que vai proteger ele também, para o ovo, perdão, mecanicamente e da dissecação. Um ovo de ave, um ovo de réptil consegue ficar debaixo do sol tranquilo e o embrião vai estar ali seguro se desenvolvendo, tá? Aqui, inclusive, vocês já veem o saco vitelínico. Saco vitelínico é a reserva de vitelo, que é uma gordura, que no caso de um ovo de galinha é a gema. Aquilo que a gente come é a reserva gordurosa, por isso que quem quer emagrecer tira a gema do ovo e tal. A pior coisa do mundo que tem é comer um ovo sem gema. E come essa gema, né? E o último anexo embrionário é o alantoide, essa coisa verde que vocês estão vendo aqui do lado. O alantoide, ele vai ter a função principal de realizar trocas gasosas
trocas gasosas, leia-se respirar para o ovo, tá? E também de armazenar excretas. A gente vai ver mais adiante no nosso curso que todo o metabolismo animal produz excretas nitrogenadas, já falei isso em algumas das nossas aulas, estava escrevendo extra aqui, excretas nitrogenadas, e essas excretas, vou botar um N2 aqui para ser o nitrogenado, e essas excretas são tóxicas, têm que ser mantidas separadas do nosso organismo. Num animal adulto, a gente elimina ele do organismo, por exemplo, no xixi. Um animal que está preso dentro de uma casca de ovo, ela tem que ser armazenada separadamente do embrião, mas ainda dentro do ovo, que não ia ter que quebrar a casca do ovo para sair. Então, o alantoide é o que vai fazer essa respiração e esse armazenamento de excretas. Claro, mamíferos, gente, e daí nós já vamos pular para isso. Deixa eu ver se fica bonito isso. Podia ter ficado melhor, mas é o suficiente. Mamíferos não botam ovo, alguns botam, mas a maioria dos mamíferos são vivíparos, tá? Quer dizer que a gente cria o nosso embrião no útero das fêmeas da espécie. Mas esse comportamento do embrião no útero, ele é muito semelhante, principalmente nos estágios iniciais do desenvolvimento, ele é muito semelhante à formação de um ovo. A cavidade amniótica, que era aquele âmnio no ovo, ela vira praticamente todo o útero da mulher, né? No caso da mulher, ou da fêmea de hiena, ou da fêmea de gato, sei lá. E o embrião, o feto, fica boiando nesse fluido amniótico. O alantoide e o saco vitelínico vão se reduzir muito, porque eu não preciso mais guardar excretas ou guardar uma reserva de alimento. Tudo isso vira o cordão umbilical e é produzido pela mãe, né? E claro, uma das coisas principais dos mamíferos vivíparos é o desenvolvimento da placenta, né? Que vai ser um tecido que fica em volta de toda a cavidade amniótica, que é basicamente o que vira a parede do útero, que é usado para nutrir e manter o feto, tá? Então, entender que quando eu for falar de répteis e de aves, esse ovo, que eu vou chamar, que vai ser o ovo amniótico, é a principal adaptação que esses animais tiveram para poder conquistar ainda mais o ambiente terrestre. Eles não precisam mais estar perto de uma poça d'água para poder ter filhotes. Eles podem estar no deserto, podem estar na floresta, podem até estar em regiões geladas, embora répteis não se adaptem muito bem a regiões geladas, como a gente viu lá passada, tá? Então, tanto répteis quanto aves têm o ovo amniótico. Os mamíferos também são amniota, porque eles têm todos esses anexos embrionários, só que a maioria deles não bota ovo. Eles têm uma adaptação secundária que substitui o ovo, que é carregar os seus filhotinhos dentro do corpo, tá, gente? Então é isso. Agora vamos para a parte 3. Até mais.